Olá pessoal, talvez este é um dos temas mais importantes da atualidade, devido à ineficiência da farmacologia e de todas as áreas de saúde em encontrar uma solução para esse problema. Esse problema é a resistência bacteriana. Quem nunca ouviu falar do que são as bactérias multiresistentes e o risco que elas podem apresentar para nós? Antigamente se achava que elas estavam só dentro do hospital, só em infecções complicadas, em pacientes críticos, mas pessoal, infelizmente, a presença das bactérias multiresistentes já está na comunidade, já está presente no meio do nosso cotidiano, entre nós. Então, essa aula vai falar um pouco dessa resistência, as principais formas de resistência bacteriana e também algumas curiosidades dela pelo mundo. Então venham comigo! Bom, esse mapa mostra a resistência bacteriana pelo mundo, né? O que ela representa no mundo de hoje. Por exemplo, esse artigo traz a disseminação global da Klebsiella pneumoniae, que é uma bactéria que por muito tempo se pensou não ter possibilidade de apresentar resistência ao uso de antibióticos, mas hoje em dia ela é um dos maiores problemas devido a um tipo de resistência bem peculiar, a chamada KPC, a produção de KPC. Aposto que muitos de vocês já ouviram falar dessa bactéria multiresistente. Então notem, olha só, locais onde a produção de KPC ela já é considerada uma endemia, né? Ou seja, está disseminado na população, principalmente hospitalar, mas já com focos na comunidade. Nós temos aqui as zonas rastreadas e marcadas em vermelho. Notem que é os Estados Unidos, América do Norte, América do Sul, pessoal, nós aqui no Brasil, muito presente por toda a região da América Latina, né? Argentina e outros países também. E outros locais do mundo onde é esporádico a presença da produção de KPC com a zona azul marcada, né? Então aqui nós temos o Canadá, enfim, outros países como a própria Austrália e vários países da Europa. Isso mostra que está em crescimento exponencial a presença dessa bactéria multiresistente, capaz de se defender da grande maioria dos antibióticos hoje existentes. Esse outro mapa mostra para nós outra bactéria que por muito tempo se achava não ter capacidade de apresentar resistência bacteriana, que é a Neisseria gonorrhoeae, a bactéria causadora da gonorreia, e que hoje apresenta uma disseminação muito grande pelo mundo desse potencial de resistência. E notem a diferença dessa presença referente ao gráfico anterior, à figura anterior. Aqui nós temos a resistência mostrada em porcentagem, né? Então as zonas azuis, englobando o nosso Brasil, é menor que 0,1% a presença desse tipo de resistência, as cepas resistentes da Neisseria. Mas existem locais do mundo onde ela está muito mais presente, de 6 a 30% presente, principalmente nos países mais asiáticos. Mas aqui na América do Norte cresce mais ainda, aqui não, né? Na América do Norte cresce mais ainda a presença desse tipo de bactéria e nós não podemos descartar a chegada dela também aqui na América Latina. Então essas duas figuras mostram a capacidade principal de disseminação global dessa resistência. Não é porque é encontrado uma cepa resistente num país que não vai ser encontrado em outro continente do outro lado do mundo. Estudos mostram que o crescimento das bactérias multiresistentes ela é uniforme no mundo inteiro e que, na verdade, todos os países, todos os locais do mundo, todas as localizações do mundo vão apresentar cepas resistentes de determinada bactéria. Vamos ter um exemplo principal, o Staphylococcus, que é uma das bactérias mais estudadas quando a gente fala em multiresistência, né? Na capacidade de ser resistente ao uso de antibacterianos. Já está disseminado no mundo inteiro. Logo, outras bactérias também vão crescer cada vez mais as cepas resistentes em todos os locais do mundo. É uma situação natural. Vamos estudar isso, vamos pensar um pouco nisso, um pouco sobre isso na nossa aula de hoje. Muito bem, esse é um informativo que é produzido a cada ano, né? Esse aqui de 2014, mas eu trouxe ele porque ele tem um dado muito interessante, né?
sobre resistência bacteriana. Né? Ele cita lá em 2014 o risco, né, da crise de saúde que vai acontecer daqui a uns anos devido à multiresistência. E essa crise mostra que a morte por bactérias multiresistentes, por infecções por bactérias multiresistentes, vai passar e muito o gasto que terá a saúde no mundo em comparação ao tratamento para o câncer, por exemplo. Aqui nós temos, deixa eu ampliar para a gente ver melhor. Aqui nós temos 8,2 milhões gastos, né, de casos de morte por câncer. E aqui nós temos 10 milhões em 2050 de morte por bactérias multiresistentes. Então, realmente, pessoal, é muito, muito prevalente a presença das bactérias e o crescimento é muito rápido e exponencial. Então, o que se espera, se não tiver nenhuma mudança no panorama de novas drogas e técnicas para diagnóstico mais rápido, mas principalmente de agressão à bactéria multiresistente para conseguir combater a infecção, nós teremos, infelizmente, um crescimento exponencial da presença delas. Em 2050, elas serão a principal causa de morte no mundo inteiro. E onde começou isso, né? Na verdade, pessoal, o mais importante que a gente tem que entender desatrelar a presença da bactéria multiresistente com o uso do antibiótico propriamente dito. A resistência bacteriana, ela já começou há bilhões de anos atrás. Ah, mas professor, não existia antibióticos na época. Mas pessoal, os antibióticos, os principais antibacterianos descobertos na década de 40 e 50, todas eram substâncias produzidas por fungos. Então os fungos sempre existiram no nosso bioma, no nosso ecossistema. Então as bactérias sempre tiveram que combater a presença dessas substâncias produzidas pelos fungos, por exemplo, Streptomyces. Então, a resistência a essas substâncias sempre, gradativamente, foi aumentando ao decorrer dos anos, há bilhões de anos atrás. Né? Porém, com a chegada do antibacteriano, com a droga antibacteriana, que é um ativo muito mais eficiente em matar a bactéria, nós aumentamos a velocidade da produção da resistência. As mutações foram forçadas pela presença do antibacteriano, mas não que surgiu a partir da inserção deles no nosso dia a dia. Então, em 1928, né, o que conta a história, foi descoberta o primeiro traço, né, de penicilina produzida por um fungo pelo nosso querido e conhecido Alexander Fleming. Ele, enfim, a história conta que ele deixou uma placa com um meio de cultivo rico em nutrientes aberto na sua mesa, dentro da sua gaveta, e quando ele voltou, ele viu um fungo crescendo, o fungo penicillium. E em torno desse fungo, as bactérias que também cultivaram aquele meio não cresciam. Tinha um halo inibitório, que é muito parecido hoje em dia com a técnica de halo inibitório feito nos antibiogramas, alguns tipos de antibiograma. Muito bem, vendo isso, ele percebeu que aquele fungo produzia uma substância capaz de matar aquela bactéria. E assim, passou muito estudo até que na década de 40 foi isolado a penicilina e foi produzida em larga escala. Muito bem, qual foi a primeira utilização da penicilina? Já vamos ver ali a linha do tempo para falar mais sobre isso para vocês. Foi primeiro utilizada na Primeira Guerra Mundial, né, em pequena escala, porque não tinha sido ainda bem definido. Aonde foi utilizada a penicilina pela primeira vez em larga escala? Sem dúvida nenhuma, na Segunda Guerra Mundial, 1940 e 1945. Por quê? Porque na época, em comparação à Primeira Guerra, muitos soldados morriam por infecção e não devido à guerra. Então, na Segunda Guerra Mundial, com o uso da penicilina, muitas propagandas eram feitas, por exemplo, essa que eu mostro para vocês, ó, Thanks to Penicillin. Agradecendo a penicilina que vai trazer aquele soldado de volta para casa, porque conseguiu salvar ele lá na guerra. E muitas outras propagandas na época fizeram com que se disseminasse o uso de penicilina no mundo inteiro. Por exemplo, algumas promessas, né, como curar gonorreia em apenas
4 horas. Isso é uma promessa errônea, né? Mas que na época era muito utilizada para trazer população, para trazer venda para compra, para trazer clientes para comprar penicilina. Então ela foi disseminada no mundo inteiro, o uso da penicilina foi disseminado e assim começou uma exponencial na presença de bactérias multiresistentes. Então nós podemos dividir a história da resistência e muito relacionada com a história dos antibacterianos nesse gráfico aqui, nessa linha do tempo. Nós dividimos ela entre a era antes dos antibióticos, pré-antibiótico, a era de ouro dos antibióticos, que foi em torno de 1940, a era de crescimento das drogas antibacterianas, Me Too Drugs, e depois a descoberta da resistência. Então nós podemos ter a avançada, né, a multiresistência. Então nós temos ali a era pré-antibiótica. Olha só, em 1990, a top 3, as 3 principais causas de morte eram doenças infecciosas. Claro, não se existia antibacterianos. A morte por infecção matava mais do que a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, me expressei mal. As mortes da Primeira Guerra Mundial, elas tinham a principal causa uma infecção e não a própria morte, a própria guerra, como um tiro, uma explosão, enfim, os motivos que se morre na guerra. Isso em 1914 até 1918. E daí o Fleming publicou o primeiro paper falando da penicilina em 1929. Claro, um ano depois da descoberta dele lá no laboratório, totalmente ao acaso, como fala a história. Em 1935, né, as sulfonamidas começaram a ser utilizadas, né, e em 1939 foi cristalizado, foi isolado a penicilina de culturas, né, e em 41 a penicilina foi para estudo clínico. Logo em seguida veio a Segunda Guerra Mundial e começou a era de ouro dos antibacterianos, onde a penicilina salvou vidas na Segunda Guerra Mundial, realmente. E daí isso fez com que ela se disseminasse no mundo inteiro. Fleming recebeu o Prêmio Nobel em 1945, né? Que foi em virtude da presença de resistência à penicilina, foi encontrado resistência à penicilina, e isso já logo em seguida, depois que ela começou a se disseminar pelo mundo. Em 1948, as primeiras cepas de estafilococcus de maneira global foram encontradas resistentes à penicilina, e depois desse achado, olha só, mais de 20 novos antibióticos foram descobertos nesta mesma época. Então, na época de ouro dos antibacterianos, foi disseminado vários tipos de antibióticos, mas também já começou a se encontrar resistência a esses mesmos antibióticos. Na próxima era, a Era Vermelha, né, nós tivemos os achados de algumas bactérias multiresistentes já. Em 59, a meticilina começou a ser utilizada para estafilococos resistentes às penicilinas, lá que foi descoberto na Era de Ouro. E depois a penicilina também se tornou um alvo da resistência. Então, em 61, começou a ser documentado de maneira global também estafilococos resistentes à meticilina. No final da aula eu vou falar um pouco mais sobre essa briga entre estafilococos e as penicilinas. E em 1970 até 80, mais 60 novos antibióticos foram descobertos, foram lançados no mercado, inclusive algumas lipoproteínas também foram descobertas nessa época. E daí nós começamos a pior parte, né? A pior parte dessa história. Primeiro, os antibióticos a partir de 2001 começaram a ser alvo de resistências globais muito mais avançadas. As bactérias começaram a desenvolver formas de resistência muito mais avançadas e muito mais uniformes. Começaram a ter resistência horizontal, que é a várias classes de antibacterianos ao mesmo tempo. Então, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, isso mesmo, a Organização Mundial da Saúde declarou em 2001 que a resistência bacteriana era um problema de saúde pública mundial. Em 2013, mais de 131 mil toneladas de antibióticos foram utilizadas na agricultura, e isso eu vou mostrar para vocês que é muito importante, porque causa mais avanço ainda da resistência bacteriana nos humanos. Em 2015,
um dia trágico para a clínica dos infectologistas, para a realidade dos infectologistas e para a nossa realidade. O gene MCR1 foi descoberto, reportado pela primeira vez. Quem nunca estudou resistência bacteriana pode não conhecer esse gene, mas o gene MCR1 é um gene presente em bactérias super, hiper, mega resistentes, porque esse gene sintetiza a defesa da bactéria contra a colistina, um antibacteriano da classe das polimixinas, que é a salvadora quando nós temos uma infecção multiresistente. É a última instância para proteção nossa contra bactérias multiresistentes. E esse gene confere resistência também a essa droga. Então, um risco muito maior ainda com a presença desse gene, e foi descoberto em 2015. Em 2017, então, foi descoberto, a Klebsiella multiresistente, KPC, produtora de KPC, e agora, pessoal, em 2000, e se prevê, agora não, agora se sabe que o risco de, em 2050, nós temos mais de 10 milhões de mortes, pela presença de infecções multiresistentes, já se torna uma realidade. Então a multiresistência ela está crescendo. Mas por que isso acontece, pessoal? Bom, um dos seres humanos mais brilhantes que já trafegou aqui na nossa vida terrena disse isso em seus estudos, A teoria da evolução. Darwin, que é esse rapaz aí, esse senhor que eu coloquei na tela, falou que a evolução é algo inevitável. E a evolução ela é causada principalmente pela seleção das espécies. E nada mais é do que isso a multiresistência. Então nós temos genes que podem causar mutações genéticas, que às vezes elas estão silenciosas. E quando estimuladas pelo meio, podem desencadear uma alteração natural daquelas bactérias. Então nós temos mutações, uma grande parte das resistências bacterianas foram sendo lapidadas por milhões de anos, até chegar agora, com a chegada de vários antibacterianos, floresceram para a realidade. Então essas mutações elas foram sendo trabalhadas e são chamadas mutações ou resistência intrínseca dos agentes microbianos, dos micro-organismos, perdão. E nós temos, além disso, a possibilidade de transferência dessas alterações, dessas mutações, e o que vai fazer com que algumas bactérias tenham essa resistência também extrínseca ou externa, recebendo essa resistência de outras bactérias que por bilhões de anos desenvolveram ela. Então alguns conceitos são importantíssimos, tá? Eu vou listar aqui do ladinho. Primeiro, a resistência bacteriana não surgiu com a chegada dos antibacterianos, e sim, ela só aumentou com a chegada deles. Número 2, não é apenas os antibacterianos utilizados por nós que causam resistência, mas também na agricultura, pelos animais, então qualquer ser vivo que utilize pode causar multiresistência, porque as bactérias infectam vários seres vivos e não só a gente. E terceiro, nada mais é que a evolução natural, só que estimulada mais rapidamente pelas nossas práticas clínicas. Então, o que é a resistência? Aqui embaixo nessa figurinha, deixa eu ampliar aqui para nós, eu mostro para vocês as bactérias, um meio onde eu tenho bactérias, essa azulzinha, uma bactéria normal e uma bactéria resistente. Isso, pessoal, é a microbiota. A microbiota ela tem diversas bactérias diferentes. Umas bactérias resistentes, já com uma mutação mais avançada, trazendo uma resistência maior aos agressores externos. Não quer dizer que seja o uso do antibacteriano, mas que ela desenvolveu já alterações na síntese de proteínas, na criação de sua parede celular, que confere mais resistência a ela. Mas ela está num número muito pequeno naquela microbiota, porque tem muitas e muitas outras bactérias, e essas não resistentes, que compõem aquele mesmo microambiente. Porém, quando eu utilizo um antibacteriano, esse antibacteriano ele vai degradar, ele vai matar as bactérias que são sensíveis a ele. Então, olha só, várias e várias bactérias sensíveis vão morrer, e assim, aquela bactéria resistente que estava em processo de produção de resistência, mas que já foi suficiente para se proteger daquele antibacteriano, vai ter um espaço livre, rico em nutrientes,
para se desenvolver. Então ela vai crescer mais e mais ainda com esse ambiente sem competição. E assim, logo, as bactérias todas que são sensíveis ao antibacteriano vão morrer, e assim eu tenho uma microbiota mais resistente do que a anterior. Numa troca de antibacteriano, eu utilizei um antibacteriano que essa bactéria tem menos resistência. Elas também vão morrer, mas alguma parte dela também vai ficar, e assim o processo vai se multiplicando até que eu tenho uma microbiota já multiresistente naturalmente. Então, essa seleção natural é feita e as bactérias com mutações que as protegem vão se proliferando a cada dia mais. Muito bem, isso tudo já bem descrito por Charles Darwin na teoria das evoluções, a teoria da evolução. Muito bem, esse gráfico então traz esse artigo, ele fala dos mecanismos de migração dessa resistência antibacteriana. Como que vai migrar no nosso meio essa resistência? E nós temos aqui, pessoal, olha só, 2/3 dos antibióticos do mundo são utilizados em animais e não no ser humano. Então olha só o que diz esse gráfico. Eu tenho aqui o gráfico, né, que mostra aqui nesses valores que sobem aqui, low, moderate e high, diz assim, pouco, moderado e alto, né? Nós temos a relativa contribuição desse fator para a formação de bactérias, né? Resistência aos antibacterianos. Então aqui é a importância. Aqui embaixo não tem nada, tá vendo? Aqui no low não tem nada, low não tem nada. Aqui no moderate tem várias causas que podem influenciar de maneira moderada ao surgimento da resistência. E aqui em cima, os que mais influenciam. No outro valor aqui tem as evidências, né? Desses fatores, evidências científicas que comprovam que eles fazem parte disso aí mesmo. Tem estudos que já comprovam que eles influenciam. Então nós temos também uma força pequena de evidências, uma força moderada e uma força alta. Olha só, esses dois círculos aqui, esses dois balõezinhos aqui, eles têm tanto alta evidência científica quanto contribuição teórica ali em estimular a resistência a antibacterianos. E o que são esses dois aqui então? Vamos dar uma olhadinha ali. O uso de antibacterianos nos animais e o uso de antibacterianos no humano. Então a gente tem que tirar um pouco, muito próximo do outro, talvez o humano um pouquinho mais, né, do que o dos animais. Mas, pessoal, nós temos que pensar que isso então faça com que todos os antibióticos, não só utilizados nos animais domésticos, não, em todos os animais que produzem a nossa carne, tudo, influenciam sim o surgimento da resistência bacteriana. Outras questões, né, aqui que chamam a atenção, esse roxinho aqui, né, transmissão no cuidado em saúde também influencia muito. E aqui nós temos algumas outras, né, olha, vamos ver aqui, ó. Dose subótima, ou seja, uma dose menor do que deveria ser, um tratamento errado. Também pode influenciar, viagens influencia muito menos, né? A maciça utilização de medicamentos no geral na saúde humana também influencia menos, a vacinação ineficiente, rápidos diagnósticos ineficientes, né? O diagnóstico errado. Então tem vários pontos, mas os principais, pessoal, são esses dois, o uso de antibacterianos em humano e o uso de antibacterianos em animais. Notem que não é o uso de bacterianos errado, não é o uso de antibacterianos. O uso de uma droga que agrida a minha microbiota já pode por si só causar resistência. E aqui, pessoal, esse gráfico ele mostra para nós, essa figura, melhor dizendo, o surgimento dessa resistência. Quando surgiu a primeira cepa resistente a esse determinado medicamento e quando ele foi lançado. Então vamos ver o seguinte, olha só, todo mundo fala das cefalosporinas de 5ª geração, né? Nossa, elas são as melhores do mundo, são a salvação, pessoal. Ceftaroline, cefalosporina de 5ª geração, ótimo, 2010 ela foi descoberta, um ano depois já foi descoberta a resistência. Nossa, ela é muito boa, né? Ela vai ser muito útil.
realmente, mas ela não tem essa capacidade toda como a gente pensa. Imipenem foi descoberta em 1985, utilizado na clínica, né? Começado a ser utilizado na clínica de fato. 13 anos depois, já se tem então hoje a multiresistência encontrada desse antibacteriano. Então, que demorou mais para descobrir uma multiresistência, né, que foi a bactéria Visa, né, o Staphylococcus resistente à vancomicina, foi a vancomicina, descoberta em 1972 e apenas 16 anos depois é que a resistência foi descoberta. Mas tem um fato curioso aqui, né, pessoal, olha só, levofloxacino, descoberto em 96, no mesmo ano já tinha cepa resistente a ele, foi descoberto cepa resistente a levofloxacino. Será que ele foi tão eficiente no uso no mundo inteiro? Pessoal, isso prova que as bactérias já desenvolveram resistência à agressão do antibacteriano mesmo antes dele surgir. O maior exemplo disso é a penicilina, que foi começar a ser usada na clínica de maneira maciça, né, em 1943, e 3 anos antes já tinha sido encontrado cepas resistentes. Então, as bactérias já desenvolvem defesas contra agressores externos e claro que o uso maciço de antibacterianos alavanca a velocidade, aumenta a velocidade do surgimento dessas defesas, mas não é um pronto limitador. Elas também desenvolvem, mesmo que não haja a presença do antibacteriano. Então aqui tem vários exemplos, né? Ceftazidime, linezolida, olha só, muito utilizada já hoje em dia para bactérias multiresistentes, também já apresentou no ano 2000, né, 2001, melhor dizendo, resistência. E a linezolida, a presença de bactérias multiresistentes à linezolida em 2001 foi um dos achados que fez com que a Organização Mundial da Saúde declarasse uma endemia mundial, a importância mundial, o combate da multiresistência, né? A busca de solução para esse problema de saúde global. Esse gráfico mostra o crescimento, né, do surgimento das beta-lactamases, enzimas capazes de degradar o anel beta-lactâmico, que é uma estrutura comum de diversos antibacterianos. Veremos na aula lá dos beta-lactâmicos. Então olha só o crescimento exponencial dos achados, né, de cepas que produzem essa enzima. Em 1970 começou a ser registrado isso, né, e ocorreu um crescimento exponencial na década de 90. Então, com o surgimento, né, de mais de 60 classes de antibacterianos, de 60 tipos de antibacterianos, né, o surgimento de beta-lactamases cresceu muito mais e hoje em dia milhares de tipos de bactérias produzem beta-lactamases, que é uma das formas de produção mais importantes. Bom, e você pode se perguntar, mas o ponto mais importante o que é? Simplesmente, pessoal, é a capacidade das bactérias em transmitir essa resistência entre espécies e entre cepas diferentes. A capacidade de elas entenderem o mecanismo de resistência, produzirem esse mecanismo de resistência cada vez mais sofisticado e ter a capacidade de transmitir ele para outras bactérias. Então aqui nós temos 3 tipos, né, de formas para que isso possa acontecer. Um dos tipos mais importantes é a transformação. A transformação é uma forma de transferência desses genes resistentes a partir da morte de bactérias que tinham a presença destes. Então no microambiente, lá onde morreu muitas bactérias que tinham uma certa resistência, mas que não produziram ela a ponto de se defender, esse DNA ele fica solto naquele microambiente e ele é internalizado em outra bactéria, ele é adquirido por outra bactéria, olha só, como mostra a figura, e daí essa outra bactéria ela vai inserir esses genes de resistência dentro do cromossomo bacteriano, principalmente. Então essa é a forma de transformação, é o método de transformação de passagem dos genes de resistência. Nós também temos a conjugação, onde ocorre uma relação entre 2 bactérias, onde uma passa a capacidade de produção dessa resistência para outra bactéria, as 2 bactérias ainda vivas. E um dos pontos mais importantes é a transdução, que é através de um bacteriófago que vai infectar a bactéria, vai, através do DNA do genoma viral, captar esse DNA de resistência
e após passar para outra bactéria, o bacteriófago vai até outra bactéria e vai transmitir então esse gene de resistência que ele pegou lá na primeira bactéria que ele infectou. Isso é uma forma vetorial de transmissão da resistência cada vez mais estudada, porque o vírus tem uma capacidade de disseminação muito maior que a bactéria. Então ele consegue transmitir a resistência da bactéria mesmo que ela não esteja lá no local onde ele adquiriu aquele genoma de resistência. Outra forma importante é a presença do plasmídio, que é um DNA extracromossômico capaz de ser autossuficiente. Não precisa da maquinária da própria bactéria para a produção das proteínas derivadas daquele genoma. E o plasmídio também pode ser utilizado nessas transferências, principalmente na fase de conjugação. Então, o DNA plasmidial é um dos pontos mais importantes na transferência de resistência entre bactérias. E outro ponto importante, então, para a gente poder entender o risco de tudo isso, é que a bactéria primeiro vai adquirir a resistência ao antibiótico e depois ela vai sofrer mutações, principalmente quando ela recebe essa resistência de maneira extrínseca, para aumentar esse desempenho. E isso é mostrado aqui nessa figura, né, da Mycobacterium tuberculosis. Olha só, pessoal. Primeiro, né, aqui tem o crescimento da bactéria, o crescimento dessa bactéria, e depois aqui eu tenho a morte dela pela inserção do antibiótico. Desenvolveu resistência e aqui começou a ser resistente, cepas resistentes mesmo com a presença do antibacteriano, que ela era sensível. Olha a diferença dessa foto aqui para essa foto aqui. E logo em seguida, ela desenvolve mais resistência. Esse é um conceito muito novo, né, de que ela desenvolve técnicas mais avançadas ainda, uma vez que ela tem a resistência dentro dela. Então, olha só, muito semelhante essa última quarta foto aqui, que é da bactéria na presença do antibacteriano, com aquela foto onde não tinha nenhum antibacteriano junto com a bactéria. Então, ela vai primeiro adquirir a resistência, depois ela vai aumentar, vai potencializar essa resistência na presença do antibacteriano. E aqui nós temos a capacidade de causar uma endemia no nosso planeta, a presença das bactérias multiresistentes. Então, olha só, em 1996, falando da Klebsiella, né? Em 1996, ela foi descoberta, né, como uma bactéria multiresistente, e aqui é onde ela se encontra no nosso mundo. Então, a origem dela é nessa parte preta, né? Depois, 10 anos depois, aonde estava essa bactéria multiresistente, que nós temos ela em toda a América, e incluindo boa parte da Europa, e 20 anos depois, aonde ela está, né, no mundo inteiro praticamente, que é essa zona pontilhada. Pegamos a Shigella, por exemplo, né? A origem dela na América do Sul, né? América Central, na Europa, e hoje em dia também se espalhando, mas a Klebsiella teve uma forma maciça de se espalhar no mundo inteiro. Acredito eu que é uma das bactérias que mais está se disseminando pelo mundo nos dias de hoje, apresentando multiresistência, principalmente então a forma da KPC. Então, nesse gráfico mostra a capacidade de disseminação. E o que assusta, né, a comunidade científica e a comunidade de saúde é que essas bactérias estão se disseminando cada vez mais e nós não estamos descobrindo novos antibacterianos, né? Esse artigo ele fala das moléculas que foram descobertas, né, na classe dos antibacterianos. Então a gente tem muito menos, mostra que a quantidade de fármacos que são inseridos aqui na fase 3 e pouquíssimos fármacos aprovados, né, aprovados no dia de hoje, né, para bactérias gram-negativas. Aqui nós temos que se espera tratamento para gram-negativas, e aqui se espera então que são utilizadas para tratamento de patógenos urgentes considerados pelo CDC. Mas o que mostra para nós é a dificuldade em transformar uma ideia científica, um protótipo nos estudos pré-clínicos em realidade
nos dias de hoje. Tanto que nos últimos 10 anos nada foi descoberto de relevância. E eu posso até dizer nos últimos 20 anos nada foi descoberto com relevância na área da proteção do nosso organismo contra bactérias multiresistentes. Aqui mostra então mais uma vez ressaltando que as bactérias multiresistentes estão em todos os microbiomas e não apenas relacionadas única e restritamente ao uso de antibacterianos. Então aqui eu tenho o intestino humano, né? Aqui tem animais principalmente e o bioma, né? O nosso meio ambiente e o gene de resistência, né? Sendo trafegando por todos esses locais e não apenas no nosso organismo. Então ele está no meio ambiente, ele está nos animais, no microbioma dos animais, está em todos os produtos produzidos a partir dos animais ou insumos produzidos para a alimentação do ser humano. Então os genes de resistência trafegam em diferentes locais e por isso que eles têm uma capacidade de disseminação tão grande, né? E daí nós temos os mecanismos de resistência. Agora sim, entraremos mais a fundo nos mecanismos de resistência. Alguns pontos nós temos que ressaltar como mais importantes. Por isso que eu listei aqui nesse slide. Primeiro, houve um aumento exponencial desses mecanismos nos últimos 50 anos. Principalmente está relacionado, e novos estudos são necessários para ter uma relação de causalidade, mas se entende que o uso inadequado de antibacterianos seja um dos pontos mais importantes. Lembrando que nós já vimos na nossa apresentação aqui na aula que o próprio uso de antibacterianos já causa essa resistência. Mas o uso inadequado, sem dúvida nenhuma, é um dos vetores para que ela surja, para que ela cresça de maneira exponencial. Falhas no controle de infecção é um dado importantíssimo, é uma área, o controle de infecção é uma área importantíssima no controle da disseminação das bactérias multiresistentes e as falhas são com certeza relacionadas ao surgimento cada vez mais dessas bactérias, cada vez maior, aumento de custo, então esse processo todo causa muito aumento de custo no tratamento e aumento na mortalidade, com certeza. Por que é dito isso, pessoal? Porque um paciente que está no hospital, que está fazendo qualquer tipo de procedimento até eletivo, se ele sofre de uma infecção hospitalar e se essa infecção for multiresistente, ele vai ficar 3, 6 meses de cuidado ainda dentro do hospital. O gasto com esse paciente aumenta em muito mesmo. As infecções pelo uso de antibacterianos de amplo espectro dentro do hospital são cada vez mais prevalentes. A infecção multiresistente advinda do manejo invasivo do paciente, ou em cirurgias, ou em, por exemplo, colocação de catéteres, é muito mais presente. As infecções por intubação, por ventilação mecânica é muito presente, cada vez mais. E essas bactérias que estavam apenas dentro do hospital agora estão migrando para a comunidade. Pacientes internam no hospital com pneumonias multiresistentes, internam no hospital com achados de meningite multiresistente, coisas que há 10, 15 anos atrás nem se sonhava ter esse tipo de bactéria, esse tipo de cepa multiresistente na população. Tanto que, então aqui, mostra mais uma timeline mostrando a multiresistência, né? Mais uma forma de mostrar para vocês essa multiresistência, né? Então, aqui a penicilina, descoberta em 43, a tetraciclina, né? E quando foi descoberto, qual bactéria que foi a bactéria que apresentou a primeira multiresistente, a premiada, né? A bactéria premiada que apresentou a resistência para essa classe de antibacterianos. Então nós temos aqui a penicilina. Primeira cepa resistente às penicilinas foi o pneumococo, né? Então o pneumococcus, né? O streptococcus foi o primeiro que apresentou resistência às penicilinas. Mas claro, não foi o mais importante, porque o Staphylococcus resistente foi um dos mais importantes. Tem aqui tetraciclina, né? O primeiro que desenvolveu foi o Shigella. A eritromicina, aqui nós temos a Streptococcus mais uma vez. Meticilina, então o Staphylococcus foi o primeiro resistente à meticilina. Gentamicina, os Enterococcus, né? Claro que é relação de causalidade, eram mais utilizados, então também eram
os que vão apresentar, tinham mais sensibilidade aos enterococos, por isso que eles acabaram apresentando resistência a essa classe primeiro. Vancomicina, nós temos os enterococos resistentes à vancomicina, que é um problema seríssimo de infecção hospitalar, e o estafilococcus resistente à vancomicina, o VISA, que é muito conhecido hoje em dia, também aqui em 2002. Então, em 88, o enterococos, em 2002, os estafilococcus. Imipenem e ceftazidime, que são cefalosporinas de terceira geração, e imipenem, por exemplo, que é da classe dos carbapenêmicos, também apresentando resistência a enterobactérias, né? E também a classe de enterobactérias apresentando resistência às duas formas de antibacterianos. Levofloxacino, como mostrei na nosso slide anterior, né, no mesmo ano que foi lançado, o pneumococo já era resistente. É um disparate, né? Lançar o antibacteriano no mesmo ano já tem uma bactéria multiresistente, mas é a realidade do pobre levofloxacino. Linezolida, marco para a OMS, que fez a mobilização mundial para a busca de soluções para esse problema. Em 2001, né, Staphylococcus resistente à linezolida, e agora em 2011 esse Staphylococcus é um safado, né? Vamos falar a verdade, resistente a quase todas as classes, e ele vai se desenvolvendo isso ao decorrer dos anos, e agora resistente à quinta milagrosa classe de cefalosporinas, exatamente, né? Então o Staphylococcus é o campeão de resistência nos dias de hoje. Aqui mais uma vez, uma forma diferente de mostrar, mas nós já vimos aqui esse gráfico de história de resistência, que é muito interessante e mostra a capacidade das bactérias em desenvolver essa resistência. Muito bem, e daí pessoal, olha só que interessante esse dado. 90%, isso já, agências governamentais que fazem esse tipo de pesquisa mostram para nós que 90% da prescrição de antibióticos advém do medo do prescritor em não prescrever o antibacteriano, com medo do julgamento do paciente, né, em sair do consultório sem o uso do antibacteriano. Dá para acreditar nisso? Eu custo acreditar que isso é verdade, mas mostram as pesquisas. 70% dos antibióticos são prescritos para tratar infecções virais ou bacterianos. O que significa isso? Não se sabe se é viral ou bacteriano. Isso eu acredito muito. Vejo no dia a dia muitas prescrições que não têm, julgo, né, que poderia ter sido mais avaliado, melhor avaliado do que já prescrito o antibacteriano. Muito em contra ao primeiro indicador, né, que é a pressão para prescrever o antibacteriano. 49% dos antibacterianos são prescritos por prescritores com menos conhecimento, né? Um conhecimento menor do que o necessário para prescrição, e às vezes não era necessária a prescrição do antibacteriano. E 44%, né, dos antibióticos são prescritos para pacientes que vão fazer cirurgia. Então, pessoal, e que claro, isso também tem protocolo específico, profilático, né, para cirurgias para manejos intervencionistas, né? A medicina intervencionista traz vários protocolos para manejo da infecção pós, né, com uma atuação preventiva e também depois da cirurgia, impedindo que se progrida uma infecção, mas tem que ficar atento aos protocolos de maneira correta, né, utilizar os fármacos de maneira correta. Então é uma curiosidade para entender da onde vem, né, a prescrição de antibacterianos. E daí os mecanismos já citei, né, muito antes, né, quais são os tipos. Nós temos aquela resistência natural ou intrínseca, né, que são características biológicas primitivas de milhões de anos que vão vão progredindo, que isso mostrou muito avanço com o surgimento dos antibacterianos, como se fosse um gatilho para o surgimento dessas mutações agora, né, resultante de genes cromossômicos principalmente, né, o genoma central, principal da bactéria. Um exemplo, né, é as bactérias gram-negativas, que deixam de produzir porinas na presença da penicilina. Isso faz com que ela não consiga penetrar na região alvo e que naturalmente sejam os gram-negativas resistentes à classe das penicilinas. Então, esse é um exemplo classiquíssimo, né, da defesa natural das bactérias contra o antibacteriano, não impedindo com que ele chegue no alvo. Entendemos? Nós vamos falar um pouco mais do mecanismo
na próxima aula, nas próximas aulas, então a gente vai entender um pouco mais como isso funciona. Resistência adquirida, que é o que é mais estudado, que utiliza vetor viral, bacteriófago e outras formas, como transformação e conjugação. Então, expressa em bactérias primitivas, né, preferencialmente sensíveis, né, primeiramente sensíveis ao antibacteriano, que desenvolveram resistência e que passaram, então, para cepas que eram sensíveis e que daí adquiriram também essa resistência. Então, a passagem dessa informação, a passagem desse genoma. Então aqui mais uma figurinha para a gente gravar bem como funciona a conjugação, a passagem do plasmídio, vamos voltar aqui, do plasmídio de uma bactéria que desenvolveu um gene de resistência, que está nesse plasmídio aí, e passou para a bactéria que era sensível ao antibacteriano, a transformação, que é esse genoma liberado ali no meio, no microbioma, e internalizado por essa bactéria, e a capacidade de transferência pelo bacteriófago. Então, as principais formas de transferência. E nessa figura aqui, de uma publicação da Nature, se mostra a resistência intrínseca, né? Principalmente falando das porinas, né? Então aqui tem a porina lá em cima, né, marcada em azul. Aqui a membrana externa da bactéria negativa, gram-negativa, a parede de peptidoglicano, que é o alvo, né, da ação bactericida dos beta-lactâmicos, porque eles vão bloquear a enzima que faz a transpeptidação desses aminoácidos, né, que vão fazer a parede, que é a transpeptidase, ou conhecida como PBP, proteína ligadora, né, de penicilinas. Então eles precisam, essa classe de antibióticos, as penicilinas, precisam penetrar através dessa porina para chegar lá, né? Então aqui tem, por exemplo, antibióticos, né, antibacterianos, que nem essa fotinha aqui do triângulo, que penetram e conseguem agir. Agora, eu também tenho alguns antibacterianos que penetram, ok? E que não agem nessa PBP, porque simplesmente são mandados de volta por proteínas de efluxo, né? Bombas de efluxo criadas pela própria bactéria. Então eles retornam, também é um mecanismo intrínseco, o surgimento dessas bombas de efluxo, de retirada do antibacteriano. E alguns antibióticos simplesmente não conseguem entrar nessa bactéria, tem uma estrutura não compatível com a porina e que também é uma defesa da bactéria, o desenvolvimento de porinas diferentes, onde não se permite a entrada daquele antibacteriano. Então o que é a resposta intrínseca, né? A resistência intrínseca? São métodos que a bactéria desenvolve ao longo do tempo e vai produzindo ao longo do tempo para impedir a ação do antibacteriano. Duas principais, presentes nas gram-negativas, são a presença de porinas diferentes, que não permite a entrada do antibacteriano, e bombas de fluxo para a retirada da droga, uma vez que ela entra dentro da membrana externa. Então, interessantíssimo esse método intrínseco de resistência. E nós temos vários tipos de bomba de fluxo, né? Capazes de mandar embora, né? Expelir, por exemplo, aminoglicosídeos, né, o tipo da família da MAT, né, MFS, que manda embora, por exemplo, a pentamidina, as famílias, né, da SMR, que é pouco encontrado em bactérias, mas a principal é a RND, que é uma classe, uma família de bombas de fluxo que cada vez mais está aparecendo em cepas no mundo inteiro, capazes de mandar embora, tirar da bactéria de maneira maciça todos os antibacterianos. Então, múltiplas drogas. Claro que não todos, né? Mas boa parte dos antibacterianos, essa bomba de fluxo é capaz de mandar embora. E ela está presente, né? Ela está presente em várias bactérias. Podemos dizer aqui, ó, aqui a Pseudomonas, a Escherichia coli e a Serratia. São bactérias que têm porinas diferentes capazes de mandar embora beta-lactâmicos e carbapenêmicos, por exemplo. Aqui, pessoal, nós temos uma outra forma, né? Uma outra forma de alterar a ação do antibacteriano, que é alterar o alvo. Então nós temos, além de ter essa resposta intrínseca, né? Principalmente intrínseca, mas essa capacidade de produzir bombas de fluxo e de porinas diferentes também não é exclusivamente de uma via intrínseca de resistência. Também esse conhecimento para a produção dessas proteínas também pode ser passado de bactéria a bactéria, né? Então também pode ser extrínseco o desenvolvimento desse tipo de técnica de resistência.
Mas a via extrínseca, ela transfere conhecimento das bactérias. Eu digo conhecimento porque o genoma vai trazer maquinária necessária para a produção desse método de resistência. Por isso que eu cito como conhecimento mesmo, né? Uma forma mais fácil da gente entender. Mas existem outras maneiras também de defender a bactéria frente à ação do antibacteriano, como por exemplo alterando o alvo dele, né? Principalmente quando nós falamos o alvo dos beta-lactâmicos, que é a proteína transpeptidase, ou PBP, né? Proteína ligadora de penicilinas. Então eu vou mostrar aqui um videozinho para vocês entenderem o mecanismo e a ação dessas bactérias. Vamos ver lá. Então, pessoal, cortando a bactéria, né, de maneira longitudinal, né, horizontal, a gente percebe que nós temos o citoplasma, uma região onde vão ter todas as organelas da bactéria de maneira não compartimentalizada, onde vai ter o cromossomo, né, principal, o DNA central da bactéria, e a membrana, né, a membrana bacteriana, que vai proteger toda essa maquinária da bactéria e uma pressão osmótica constante do meio interno para o meio externo. Então aqui nós temos o citoplasma, a membrana citoplasmática, né, o citoplasma e o periplasma da bactéria. E daí nós temos uma camada externa à membrana plasmática da bactéria, chamada de membrana de peptídeo-glicanos, né? Os peptídeo-glicanos, então, essa membrana, ela é formada por N-acetil, pelo ácido muramínico, né? E pelo acetil-glucosamina, o NAG, o NAN e o NAG. Eles se unem e eles formam camadas, e essas camadas vão ficar interligadas na forma de como se fossem tijolinhos por sequências de aminoácidos. Então, dentro do citoplasma, essas duas estruturas, o NAG e o NAN, vão sofrer a ação, vão se ligar, né, principalmente o NAN, a 5 tipos de aminoácidos, uma cadeia de 5 aminoácidos, e vão sofrer a colisão, a ligação entre eles. Ao sair para fora dessa região citoplasmática, eles vão ser então glicosilados, né? Vão ser glicosilados por enzimas, que é a transglicosidase, e os aminoácidos vão se unir pela ação da transpeptidase. A transpeptidase, que é o alvo dos antibacterianos. Então a transpeptidase vai passar por essa membrana e vai então ir colando os aminoácidos para construir a membrana de peptídeo-glicanos, como mostra, né? Essa reação de peptidação, ela é realmente para unir essas cadeias aminoácidos e poder construir então a membrana de peptídeo-glicano, como mostra aí o vídeo. E o que então acontece para que o antibacteriano não consiga agir nessa substância? Bem, primeiro, os beta-lactâmicos, eles têm uma estrutura muito parecida com a deala, que é a estrutura que vai ter afinidade com a transpeptidase. Então eles vão acabar se acoplando à transpeptidase, impedindo com que ela faça o trabalho de união das cadeias de NAN e de NAN. Assim, isso faz com que a membrana fique frágil, a pressão osmótica interna aumente muito e a bactéria sofra lise. A bactéria, então, entendendo que essa enzima sofre pela presença dos antibacterianos e acaba desenvolvendo esse problema interno que pode causar a morte dela mesma, ela, antes de eclodir, ela tenta desenvolver métodos, e com o tempo, com a agressão das diferentes ambientes ricos em bactérias, pela presença do antibiótico, esses genes para proteção começam a ser desenvolvidos, e bactérias resistentes passam esses genes para bactérias suscetíveis, né? Então ela morre, como mostra a figura ali, né? Vai degradar, e esse gene resistente que foi produzido antes dela eclodir é passado por endocitose, que é o principal método desse tipo de resistência, e a bactéria que era sensível acaba se tornando resistente. O que esse gene resistente vai fazer? Ele vai transformar a transpeptidase em uma transpeptidase diferente. Notem que ela tem uma diferença. Isso faz com que o beta-lactâmico não consiga se ligar mais
a essa enzima, ele não tenha mais afinidade por essa enzima, simplesmente por uma questão estrutural. E ela continua tendo a capacidade de ligação, de união dos aminoácidos, mas o beta-lactâmico não consegue fazer nada na presença dela. Então, esse é uma das formas mais conhecidas de ação contra os antibacterianos, que é a alteração do alvo, alteração da PBP, da proteína ligadora de penicilina. E aqui nesse quadro mostra um resumo dessas resistências, né? Por exemplo, a bomba de fluxo, que eu já citei, que é muito encontrada de forma intrínseca nas bactérias, a diminuição da permeabilidade para a entrada desse fármaco, a presença então de mudanças do alvo, então o alvo é alterado, tanto para aqueles que ligam na PBP, né, na proteína ligadora de penicilina, mas outras classes que não atuam na parede celular da bactéria, mas sim lá dentro no cromossomo, também podem encontrar problemas de resistência, porque a bactéria também pode produzir cromossomos diferentes que não têm tanta afinidade à presença do antibacteriano. E uma das formas também muito conhecidas, que eu já citei para vocês esse termo, é a beta-lactamase, a classe, né, de enzimas beta-lactamases capazes de degradar os beta-lactâmicos. Muito bem, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho delas, né, dessas enzimas chamadas de beta-lactamases. As beta-lactamases, elas são enzimas, então, que degradam os beta-lactâmicos, né? Os beta-lactâmicos são uma das maiores classes de antibacterianos. Dentro da classe de beta-lactâmicos nós temos as penicilinas, né? As cefalosporinas, todas as gerações, os carbapenêmicos e os monobactâmicos. Então, quatro classes de agentes beta-lactâmicos. E elas vão, então, diferentes beta-lactamases vão degradar diferentes beta-lactâmicos. Eles têm um perfil hidrolítico diferente, cada uma vai ter a sua característica, né? Tem classes diferentes, podem ser divididas de maneira diferente, mas elas têm uma grande importância na clínica porque estão muito presentes nos dias de hoje. Nessa tabela eu mostro para vocês aqui as principais classes, né? A classe A de beta-lactamases, B, C e D. Nós temos então as penicilinases e as cefalosporinases, que são consideradas classe A, e nós temos aqui, pessoal, principalmente as SBLs e as carbapenemases, né? Os genes que sintetizam, olha só esse gene aqui, ó, KPC, que é o gene presente nas bactérias KPC, conhecida com esse nome, né? Que é a Klebsiella resistente, multiresistente principalmente. Né? Metalo-beta-lactamases, né? Que são carbapenemases verdadeiras que vão atuar degradando os carbapenêmicos principalmente. E nós temos as cefalosporinases, que vão trabalhar principalmente nas cefalosporinas, degradando as cefalosporinas. E nós temos aqui a MPC, que é primeiro você achava que era uma enzima que fazia por conta esse efeito, mas agora você sabe que ela vai ser também uma beta-lactamase muito presente em bactérias gram-negativas, né? Desenvolvendo essa resistência de bactérias gram-negativas. E as oxilinases do tipo D, também uma das mais antigas classes de beta-lactamases encontradas. Aqui é uma forma também diferente de dividir, né? Aquelas presentes com estrutura de serina, né? Aminoácidos constituindo o núcleo dessa enzima, ou metais, principalmente como o zinco. Então, metalo-beta-lactamases ou beta-lactamases que têm então aminoácidos como núcleo. E assim, nós temos a C e a D como derivados da serina, e o metalo-lactamases, né, é o tipo B. E assim, cada classe aqui nessa figura, eu vou tirar essa figura eu vou disponibilizar junto com os slides para vocês, mas ela vai trazer então o que cada uma das beta-lactamases define, faz com seu efeito, né? Cada uma das beta-lactamases atua dentro da classe dos antibacterianos. Então nós temos algumas que vão atuar nos carbapenêmicos, nas cefalosporinas, nos monobactâmicos e nas penicilinas. Tem várias atividades diferentes. A MPC é uma das mais importantes, né? Ele é um gene que está presente no cromossomo de algumas bactérias, né? Mas também se apresenta em menor frequência, né, em plasmídeos, não só no cromossomo central. As principais bactérias, então, de importância clínica que desenvolvem a MPC apresentam esse cromossomo são citrobactérias, enterobactérias, né? Serratia, providência e morganella. As principais bactérias que desenvolvem então o gene AMPC, que vai então degradar
os beta-lactâmicos principalmente. E uma característica bem interessante desse gene é que ele é induzido, é um dos mais induzidos pela presença do antibiótico. Como mostra aqui na figura, né? O fenótipo, né, de presença de ampicilina, amoxicilina mais clavulanato, cefazolina e cefoxitina é que faz a emersão da MPC, que é uma beta-lactamase muito eficiente, principalmente contra as cefalosporinas. Então, olha só, pessoal, a presença do antibacteriano induz a síntese dessa beta-lactamase tão importante, né, que tem como origem a MPC, o gene MPC. Então aqui de novo, né, o fenótipo, então, ampicilina, cefazolina, presença de cefotaxima ou terceira geração de cefalosporinas, como ceftraxona, induz a síntese da MPC e assim ele vai lá a degradar uma overexpression, que é aumento da expressão dessa enzima para degradar a classe dos antibacterianos. Então, muito presente a prevalência da presença do antibiótico e a síntese da beta-lactamase. A SBL, né, que são beta-lactamases de amplo espectro, também é um tipo de beta-lactamase muito importante. Várias famílias de genes, é muito interessante isso, porque várias famílias de genes podem sintetizar esse tipo de beta-lactamase, são capazes de conferir resistência a penicilina, cefalosporinas de primeira, segunda e terceira geração e até ao Aztreonam, que é um fármaco de um monobactâmico, né, muito utilizado em bactérias gram-negativas multiresistentes. A SBL pode ser produzida então por Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, P. aeruginosa e Acinetobacter, que são bactérias que causam infecções multiresistentes intra-hospitalares gravíssimas, principalmente a Acinetobacter, que é muito oportunista, a Pseudomonas, que é muito oportunista e que ao desenvolver a SBL vai ser caracterizado como bactéria multiresistente e vai causar infecções gravíssimas dentro do hospital. A KPC também, né, muito mais encontrada hoje em dia na Klebsiella pneumoniae, mas que é presente em infecções graves, causa resistência a vários antibióticos também, o caráter de multiresistente está presente na presença da KPC, também em genes plasmidiais, o que causa muito maior risco na transmissão quando é em genes plasmidiais, porque o plasmídio não vai necessitar de maquinária genética de produção da bactéria hospedeira, então ele consegue ser autossuficiente e a transmissão é muito mais simples. Então, quando está presente no gene plasmidial, é muito pior a resistência, a transmissão dessa resistência da bactéria. Aqui nessa figura mostra então as duas formas, né, de surgimento ao decorrer dos anos, a prevalência, o número de enzimas encontradas em cepas diferentes. Então a classe A muito presente, né, muito mais prevalente. Aqui todas elas somadas, né, para mostrar realmente um caráter exponencial do surgimento dessas beta-lactamases. A classe A como a mais importante, a C a segunda colocada, a D a terceira colocada e a B a quarta colocada. E por fim aqui também, por tipo de beta-lactamase, a MPC, a SBL como as principais que mais aumentaram a incidência, né, mais encontradas de maneira exponencial na população, e a carbapenemase então aqui em terceiro lugar, as carbapenemases, né? Então esses dois gráficos trazem um caráter exponencial, então o crescimento nos últimos anos foi muito maior do que quando foram descobertas. O Staphylococcus, né, ele é uma das bactérias que mais apresentou esse tipo de resistência bacteriana. Através do gene MEC-A, ele desenvolveu outras formas de resistência que não a presença da beta-lactamase, ou seja, ele alterou o alvo, alterou a proteína, aonde, como eu já mostrei lá nos slides anteriores, né, a forma com que a bactéria produz uma proteína ligadora de penicilinas, né, uma transpeptidase diferente. O Staphylococcus tem essa capacidade, ele produz então a PBP2A, que é uma proteína ligadora de penicilinas diferente, o alvo é diferente e assim as beta-lactamases não conseguem atingir mais, os beta-lactâmicos não conseguem ter tanta eficiência em matar o Staphylococcus. Então ele produz a resistência não só com a produção de beta-lactamase, é muito mais prevalente nas gram-negativas, né? Mas o Staphylococcus consegue, ao decorrer dos anos, produzir também alvos diferentes
de ligação dos beta-lactâmicos. Então, o gene responsável por isso no Staphylococcus é o MAC-A. O Streptococcus, né, ele produz vários tipos de proteínas ligadoras de penicilina, algumas de amplo peso molecular e outras com baixo peso molecular, e ele também desenvolveu, ao decorrer dos anos, resistência, como nós vimos lá, resistência principalmente às próprias penicilinas. Os enterococcos são os primeiros que desenvolveram alvos diferentes, né, formas diferentes de sintetizar o deala-deala, que é o alvo, né, da transglicosidase. É um dos alvos, né, da transglicosidase, inclusive que é o alvo da vancomicina. Então, a vancomicina surgiu, né, em meados da década de 70 como uma forma de matar as bactérias resistentes aos beta-lactâmicos. A vancomicina é um fármaco que não é da classe dos beta-lactâmicos, ele é um glicopeptídeo. Nós vamos estudar melhor ele na próxima aula. E ele foi descoberto como foi entendido, né, como uma droga salvadora dessas infecções multiresistentes. Mas, como mostrei lá naqueles gráficos, demorou ali em torno de 10, 15 anos para as bactérias desenvolverem resistência a ele também. Como? Sintetizando o alvo dele, que é a junção de ala de maneira diferente. Isso faz com que a mudança, né, de ala para deala-delac, né, que ocorra uma repulsão, uma interação repulsiva através de ligações de hidrogênio, né, ao antibacteriano. Isso diminui a afinidade da vancomicina a essa estrutura-alvo em 1000 vezes. Então a vancomicina não consegue atuar no alvo farmacológico também. Essa forma de sintetizar o deala-deala, ela é originada dos genes VAN-A e VAN-B principalmente, mas tem vários genes, por isso que eu trouxe essa tabela aqui, ó. VAN-A, VAN-B, VAN-D, E, G, L, M, N, tem vários genes que podem sintetizar de maneira diferente essas estruturas, diminuindo a afinidade da vancomicina. E o mais importante é que isso era um método de resistência exclusivo dos enterococos. E lá a produção da PBP diferente era exclusiva dos Staphylococcus. Então, duas espécies de bactérias com métodos diferentes de defesa, cada uma para sua classe de antibacterianos. E daí chegou esse ponto aqui, ó. O MRSA, o Staphylococcus resistente à meticilina, que já desenvolveu todas aquelas resistências, né? Passa pelo enterococo resistente à vancomicina e diz, passa essa resistência para cá. E acontece assim, esse cross-talking, né, entre as bactérias, aonde ocorre então a transferência da resistência de uma espécie para outra espécie de bactéria. E isso torna então o Staphylococcus também resistente à vancomicina. Isso então surge o VRSA, o Staphylococcus resistente à vancomicina. Então, além isso faz com que a gente entenda, né, que todas as penicilinas não vão ter atividade, boa parte delas, dos beta-lactâmicos, não terão atividade sobre essa bactéria e também a vancomicina. Aí já começa a complicar a história, né, pessoal? Uma bactéria resistente à vancomicina, que seria a solução, e a vários beta-lactâmicos, que eram a terapia padrão. E daí aqui tem uma historinha, né, está presente dentro da apostila de antibacterianos que vai ser liberada lá na plataforma Farmacologia Aplicada 2.0, né, o final da primeira parte dos fluxogramas lá que falam dos antibacterianos, então é uma parte da apostila e que fala um pouco dessa história, né? Então eu vou citar aqui para vocês agora. Então essa historinha, que é uma ilustração da relação entre o Staphylococcus e os diversos antibacterianos e a sua resistência, faz parte da apostila de antibacterianos, uma das apostilas de antibacterianos lá da plataforma Farmacologia Aplicada 2.0, que vai ser liberada na próxima semana. Então olha só que legal, pessoal. Até 1950, o tratamento padrão contra Staphylococcus aureus era baseado em benzilpenicilinas. Ele era um tratamento complicado porque era dependente da via endovenosa. Não tinha outras formas de tratamento. Mas foi lançado, né, a benzetacil, possibilitando a administração intramuscular das penicilinas. Isso em meados de 1955. Houve um grande avanço no tratamento, porém,
surgiu algumas cepas resistentes produtoras de enzimas que degradam essa classe, as beta-lactamases, naquela época chamadas de penicilinases. Então, mas até então, estava 1-0 para os medicamentos, porque não tinha uma massiva presença dessa resistência. Logo em seguida, então, começou a se disseminar a presença das penicilinases, o que empatou o jogo, né? O Stáfilo ficou 1-1 com a presença dos beta-lactâmicos. Agora, em 1960, foi lançada a nova penicilina chamada de meticilina, com o objetivo de combater as cepas resistentes ali produtoras de beta-lactamases. Elas ganharam o nome de anti-estáfilo. Porém, a felicidade durou pouco mesmo, pessoal. Em 1961, um ano depois, começou o surgimento no meio hospitalar de cepas resistentes à meticilina. E com isso, todas as penicilinas da época, né, também. Então essas cepas ganharam o nome de MRSA, Staphylococcus resistente à meticilina. Por trás dessa guerra estava sendo produzida uma arma secreta, descoberta em 1956. Ela foi liberada em larga escala em 72, mas já estava sendo descoberta e utilizada em alguns casos assim, meio por baixo dos panos, chamado de to vanquish. Esse termo originou o nome vancomicina. Ela era a aniquiladora, esse termo significava aniquiladora, a destruidora. Porém, ela era tóxica e tinha que ser usada com muito cuidado. Ela era muito nefrotóxica e ototóxica. Mas ela já estava sendo produzida, como uma carta na manga, né? Então, com essa história do surgimento das bactérias, dos fármacos, então, como a meticilina, ficou 2-1 para os medicamentos, né? Parecido com os peptídeos, resistente às beta-lactamases, quebrando a parede de peptídeo glicano, 2-1 para os antibacterianos. Porém, infelizmente, né, pessoal, com o surgimento de beta-lactamases que degradam a meticilina, foi empatado de novo o jogo entre Stáfilo e os medicamentos. Muito bem, em 1980, o aumento da incidência do MRSA, Staphylococcus resistente à meticilina, em hospitais, e começou a se apresentar também uma disseminação, uma transmissão variada entre espécies também, tornou o Staphylococcus um dos patógenos mais perigosos da época. Com o surgimento dos inibidores das beta-lactamases, ácido clavulânico, tazobactam e sulbactam, a guerra começou a ser vencida novamente. E daí ocorreu também um problema, o surgimento das penicilinas orais, as aminopenicilinas, ampicilina e amoxicilina. Mas isso disseminou mais ainda o uso do antibacteriano, mas a guerra estava sendo vencida graças à presença dos inibidores da beta-lactamase. Muito bem, 3-2 para os medicamentos. Em 1990, surgiu as novas cepas de MRSA. Puxa vida! Novas cepas de MRSA. Além de produzir beta-lactamase, essas cepas tinham mutações no gene MECA. Gene MECA, gente, produtor de PBPs diferentes, aquilo que nós vimos na aula agora, que impede a ligação dos beta-lactâmicos. Ou seja, sintetizam transpeptidases diferentes. Essa nova mutação criou uma nova MRSA resistente a todas as penicilinas, inclusive aos inibidores da beta-lactamase, uma vez que o mecanismo de resistência era outro. Não era uma beta-lactamase, era o alvo modificado. E assim empatou-se a guerra, né? 3-3, graças ao surgimento desse gene, ao descoberta desse gene MECA. Logo em seguida, então, em 2000, infecções pela cepa MRSA, MECA, passaram a ser disseminadas e daí aquela arma antiga, né? Aquela arma chamada de to vanquish ou vancomicina começou a ter que ser utilizada, né? Criada lá em 56, já produzida em 72, começou a ser muito utilizada para combater essas bactérias resistentes assim nesse grau, né? Ou produzindo beta-lactamases ou através do gene MECA alterando o alvo. E assim surgiu em 2002, infelizmente, cepas de enterococcus. Meu Deus.
resistentes à vancomicina também, que passaram por um cross-talking, por uma conversa muito próxima, né? Às bactérias Staphylococcus, essa resistência também, que é o que nós vimos antes, né? Então já estamos ganhando a guerra com a vancomicina, a guerra se empata novamente pela presença de um gene capaz de combater o mecanismo da vancomicina. 4-4, guerra empatada. Staphylococcus conseguiu se transformar novamente e impedir a ação da vancomicina. Qual vai ser o restante dessa história? Será que o Staphylococcus vai desenvolver uma nova forma de resistência aos novos antibacterianos? Bom, pessoal, isso é provável. Infelizmente é muito provável. Já é comprovado, na verdade, que as bactérias irão criar cada vez mais mecanismos de combate à ação dos antibacterianos. Basta nós estudarmos, pesquisarmos e descobrirmos uma forma inovadora, diferenciada de destruir essas bactérias. Pessoal, fico por aqui. Essa aula foi uma aula de resistência bacteriana e fiquem comigo no restante dessa semana de imersão ATB. Tchau, tchau!